Apocalipse capítulo 2, palavras de Jesus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, caso não te arrependas. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Uma das grandes doenças que devastaram o mundo foi a varíola. Contagiosa, mortal e dolorosa. A varíola matou milhões de pessoas por todo o mundo. Hoje ninguém mais tem varíola, graças a Deus. Os sintomas mais comuns começavam com febre, vômito. Eu não sei quem lembra dessa peste no mundo. E os sintomas seguiam-se uma formação de um tipo de úlcera na boca, depois erupções cutâneas na pele, e após vários dias evoluíam para bolhas. Depois você dá um Google aí, varíola, e coloca imagens para você ver, você vai se assustar sobre como é feio esse negócio. Não sei se dá para fazer isso no computador, mas se você colocar aí, enfim, talvez seja até feio demais para colocar, porque eram as bolhas com líquido dentro e com uma depressão no meio. E a pessoa ficava cheia desse negócio aí. Um percentual acima de 30% morria. E outros ficavam com sequelas pelo resto da vida. Enfim, chegava uma hora que essas bolhas viravam uma crosta. E a pele inteira da pessoa ia se soltando, né? Muita dor. Enfim, a doença era transmitida diretamente entre pessoas através do contato com objetos contaminados, quer dizer, um pano, um copo, qualquer coisa passava essa doença. Então, era altamente contagiosa. E ninguém sabe exatamente a origem dessa peste, dessa doença, mas algumas evidências mostram que algumas múmias do Egito tinham varíola. Quer dizer, a coisa é antiga demais. Não se tem notícia, enfim, de um tempo na história onde é que começa. Ao longo da história, tiveram vários surtos. Um especialmente na Europa, que dizimou no século XVIII. Morreram, por exemplo, 400 mil pessoas por ano. Por ano. Enfim, estima-se que ao longo do século XX, entre 300 e 500 milhões de pessoas morreram. Veja que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. Imagina você falar de 300 a 500 milhões de pessoas mortas num único século. Quer dizer que é quase como 2 Brasils, assim, para a gente ter uma ideia. Em 1789, um cara chamado Edward Jenner, ele teve uma percepção, porque tinha um ditado que dizia que quem mexe com vaca não pega varíola. E isso era um fato.
Ninguém sabia exatamente por quê, mas ele começou a estudar isso e ele percebeu que as vacas que tinham as tetas feridas, essas feridas eram iguais à varíola que as pessoas tinham, aquela casca e tal. E quando a pessoa ia ordenhar a vaca, ia tirar o leite da vaca, naquela época não existia a máquina, era manualmente, essas pessoas ficavam imunes à varíola. Então, deixa eu tentar te mostrar o porquê. Claro, o animal é muito mais forte do que o ser humano. E aí a varíola que dava na vaca era fraca para a vaca, não matava a vaca. Ficava ali aquelas bolhas no peito da vaca, na teta da vaca, mas logo sarava. E ele percebeu que aquelas bolhas na teta da vaca pareciam as bolhas nos corpos das pessoas. E ele ficou pensando, falou, será que vaca também tem varíola? E aí, estudando a respeito disso, ele percebeu, hoje todo mundo sabe, por exemplo, o soro antiofídico, o que é? Você pega o soro da cobra, por exemplo, ou do escorpião, aplica no cavalo, e depois você saca o sangue, e tira do sangue os anticorpos e aplica no ser humano. Porque o cavalo é muito mais forte. Então, no cavalo, a cobra não ofende tanto quanto ofende o ser humano, né? Mas quem descobriu isso foi Edward Jenner. E ele percebeu que a vaca, na verdade, tinha varíola e nos animais era uma versão mais leve dada aos anticorpos da vaca serem maiores do que nas pessoas. E aí, em maio de 1796, ele resolveu pôr à prova o que ele estava pensando a respeito daquilo. Quando ele percebeu que algumas mulheres responsáveis por ordenhar o gado, as vacas, quando elas eram expostas ao vírus da vaca, a varíola que vinha da vaca, por exemplo, elas tinham um tipo de versão mais suave da doença. Não é que elas não tinham varíola, elas tinham alguma coisa, vômito, tal, dor de cabeça, mas não chegava a ficar com a pele toda contaminada. Algumas tinham manchas e tudo, e ele parou e falou assim, isso aí, tem alguma coisa aqui que dá para a gente se aprofundar. E aí ele tomou uma decisão muito controvertida na época, porque ele trabalhou com um menino, ele pegou um menino chamado James Phipps, e esse menino tinha 8 anos de idade, e ele inoculou esse menino com a doença, usando o pus das bolhas de varíola da teta da vaca. Então ele aplicou nesse menino o próprio vírus da varíola, e ele também utilizou o vírus a partir das bolhas da mão de uma mulher que ordenhava a vaca. E ele juntou isso daí, e o menino teve um pouco de febre, algumas lesões, uma criança, né? Podia ter sido um adulto, talvez, mas enfim, mas não desenvolveu a infecção. A varíola completa, complexa como ela é, não desenvolveu, e ele teve uma recuperação rápida, de 1 para 2 semanas ele estava normal. A partir daí, ele pegou o líquido da ferida de outro paciente, com varíola de verdade, e aplicou no menino. O menino, já que ele criou anticorpos da primeira vez, agora ele aplicou a varíola mesmo no menino. E, semanas depois, o menino não teve a doença. Acabou ali. Não teve. Bom, essa descoberta gerou a primeira vacina do mundo. Aliás, a palavra vacina, do latim, significa vaca. E esse cara é o inventor da vacina e também, por tabela, é o cara que erradicou a varíola. No começo ele foi ridicularizado, o pessoal estranhava, né, porque
queriam ridicularizá-lo, porque ele fez isso inclusive com seu próprio filho depois, e enfim, e aí as manchetes da época, sensacionalistas, começaram a execrar, e a comunidade científica caiu de pau, onde já se viu, em humanos e não sei o quê, mas enquanto ele estava fazendo esses testes, milhões de pessoas morriam. Vocês estão entendendo ou não? E aí ele... com o passar do tempo e vendo a eficácia da vacina, ele começou a dar vacina por conta própria, já que os órgãos de saúde não abraçaram, e aí ele começou a vacinar por conta própria, ele não era médico, os vizinhos, e aí começou no raio onde ele estava, não tinha mais varíola. Não, no bairro dele não tinha varíola, na cidade dele não tinha varíola, ali o pessoal começou a vir de outros estados, e enfim, até pacientes com o início já infectados com a varíola começaram a regredir depois da vacina, e aí só em 1980, quase 100 anos depois, na verdade em 1977, é que a Organização Mundial da Saúde declarou extinta a varíola, erradicada a varíola, acabou, e Edward Jenner foi o cara que Deus usou para descobrir, ele era um cristão fervoroso, para descobrir a vacina para essa doença que matava, e ele descobriu que com coisas simples, quando eu falo sobre isso, por exemplo, eu estou lembrando, por exemplo, de Louis Pasteur, que é um francês, que é o inventor do sistema de pasteurização. E ele descobriu que muitas doenças vinham, na verdade, esse é um segundo estágio. Ele percebeu, por exemplo, que o vinho se estragava por conta de micro-organismos. E ele decidiu fazer um teste. Ele esquentava o vinho até 45 graus, e com 45 graus matava os micróbios, os micro-organismos, e depois dava um choque térmico e gelava novamente. E ele percebeu que desse jeito salvava o vinho. Isso funciona para o vinho. Hoje, tem vários alimentos que são pasteurizados, graças a esse cara, Louis Pasteur. O leite, por exemplo, é pasteurizado, qualquer bebida láctea, suco de caixinha, tudo isso, com uma medida muito simples, ele resolveu um problema muito grande. Lendo o texto de Apocalipse, capítulo 2, Jesus Cristo disse aos irmãos da igreja em Éfeso, que estavam passando por um período de espiritualmente frieza, de uma frieza espiritual, Jesus Cristo disse que com medidas simples, isso podia ser erradicado. Então, o que eu quero compartilhar com você, o que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, é que, assim como as vacinas, elas erradicaram doenças graves, pestes que dizimaram famílias, com medidas simples, com coisas simples. Se eu observar bem, você vê que não é nada fora, não precisa ser um grande, não precisa ser um físico, um doutor, um pós-doc, e nada. Ele só prestou atenção, peraí, vamos ver o caminho que essa desgraça está fazendo, e vamos ver aonde que está a saída. E com medidas simples, como Louis Pasteur, como esse que inventou a vacina contra a varíola, com coisas simples, grandes desgraças foram revertidas. E pensando nisso, tempos atrás, à noite, eu comecei a pensar como a igreja, como as famílias têm sido devastadas por pestes e desgraças de várias maneiras, de vários tipos. E que, na verdade, você não precisa fazer um curso, você não precisa de uma palestra, de um palestrante renomado, você não precisa de um livro complexo, você não precisa de grego nem hebraico, mas que, com medidas simples, com coisas simples, com passos simples, grandes pestes podem ser erradicadas. Grandes desgraças e desastres que podem acometer sua família, e que talvez acometeu, e que talvez chegou onde chegou, mas que com coisas simples é possível reverter quadros de desgraça. A igreja, para ser fervorosa, por exemplo, Jesus
manda escrever 7 cartas para 7 igrejas. Jesus dá 7 endereços para João. E o primeiro deles é a igreja em Éfeso, uma igreja extremamente poderosa nas Escrituras. Eu já disse em outras oportunidades, uma igreja que foi, anota, conta comigo, foi fundada por Paulo, foi pastoreada por Apolo, foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada por Priscila e Áquila, foi pastoreada por João, foi pastoreada por, Paulo, Timóteo, Apolo, Paulo, Timóteo, Apolo, João, Priscila e Áquila. Quer dizer, 5 personagens da Bíblia, literalmente, passaram pelo púlpito da igreja em Éfeso. Por isso que Jesus começa dizendo o seguinte: eu sei as suas obras, eu sei o seu trabalho, eu sei a sua paciência, eu sei que você não pode suportar os maus e que você põe à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. E você detecta que eles são mentirosos. Não é qualquer um que prega no púlpito da igreja em Éfeso. Não é com qualquer blá 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 que os crentes em Éfeso acreditam. E a igreja, uma igreja poderosa na palavra, uma igreja estruturada na verdade, uma igreja que conheceu grandes nomes da Bíblia, você está entendendo? E que passa por uma frieza ainda dentro do primeiro século. E Jesus disse aos irmãos da grande Éfeso, irmãos que estavam passando por esse período de frieza, que tudo podia mudar, que essa desgraça podia mudar, que essa peste podia mudar, que esse vírus da frieza podia ser extirpado com medidas simples, com coisas simples. A igreja, para ser fervorosa, não precisa de show. A igreja, para ser fervorosa, não precisa de um jogo de luz. A igreja, para ser fervorosa, não precisa de rádio nem de TV. A igreja, para ser fervorosa, não precisa de cantor famoso nem de pregador eloquente. A igreja, para ser fervorosa, não precisa de um pastor com voz de trovão. Os irmãos precisam de medidas simples, porém eficazes, e Jesus entrega essas medidas em 3 passos. Ele diz o seguinte, versículo 4, ele diz assim: eu tenho, porém, contra ti que você deixou o primeiro amor. E aí, na sequência, ele dá 3 passos para resgatar uma vida fervorosa. Então, afim? Primeiro, o primeiro passo é simples e consiste apenas em se lembrar. O primeiro passo consiste em se lembrar. Jesus Cristo diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Versículo 5, lembra-te. Lembra-te de onde caístes. O problema, gente, é que as pessoas se esfriam espiritualmente e começa pelo contrário, ele começa a procurar defeito não nele, ele começa a procurar defeito no esfriamento dele nas outras pessoas. É o pastor, é o pregador. Eu estou frio porque é o pregador, eu estou frio porque é a igreja, eu estou frio porque a igreja não ora, eu estou frio porque o pastor não prega, eu estou frio porque a igreja de hoje em dia, os hinos não são cristocêntricos. Não, não é por causa disso que você está frio. Não é por causa disso que você está frio. Um crente cheio do Espírito Santo, ele pode estar rodeado de hinos anticristãos, ele não vai se esfriar por conta disso. Mas as pessoas começam a procurar a chave para sair do esfriamento espiritual no ambiente e não nela mesma. E o primeiro passo que Jesus dá é: você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar de como era. O segredo não está no que você ainda não sabe. Esse é o problema. As pessoas começam: não, então eu vou fazer uma mentoria, então eu vou fazer coach, então eu vou ler tal livro, tem um livro aí e tal. E as pessoas ficam achando que o problema tem uma solução que eles não sabem. Hoje em dia está difícil, o que será? Eu vou procurar, porque tem um pastor lá no YouTube, e esse pastor tem não sei quantos milhões de seguidores, então ele deve ter a saída, ele deve ter a palavra. E aí começa a visitar igrejas famosas, pastores com grandes nomes, achando que ali está o segredo, e não é. Jesus Cristo diz o seguinte: se você está espiritualmente frio, começa fazendo o seguinte: lembra de onde você caiu.
Lembra-te de onde caístes. E quando as pessoas não fazem isso que Jesus falou, mas começam a fazer o mais difícil, qual que é o problema? O problema é porque nos hinos, ao invés de falar tu, fala você. Então esse é o problema do esfriamento da igreja. Não é esse o problema. Não, o problema é que agora tem bateria na igreja. Antigamente não tinha, quem é crente velho sabe, antigamente não tinha bateria na igreja. Não é esse o problema. O problema é a guitarra, também não é. O problema é que o carpete não é também. A televisão também não é. Também não é. As pessoas ficam achando que o problema tem que ter uma solução que eles não sabem qual é. E isso gera um mercado. Isso gera uma demanda. Isso gera um campo para se escrever, por exemplo, livros. E aí começam a se escrever livros sobre o assunto. Isso gera uma demanda para se dar palestras sobre isso. Isso gera uma demanda para se criar cursos sobre isso. Isso gera uma demanda para músicas. Isso gera uma demanda porque é uma lacuna que se abre e que todo mundo fica pensando, bom, então eu vou trabalhar esse assunto. Como se a saída fosse algo técnico, como se a saída fosse me perdoem a palavra mais chula, algum macete, algum que pode ser ensinado mediante algum tipo de pagamento, ou mediante alcançar algum tipo de conhecimento, mas não é. O primeiro passo de Jesus, que Jesus Cristo dá, se você está espiritualmente frio, você precisa parar e você precisa se lembrar de como era antigamente. Lembra da inocência espiritual? Você se lembra da sua busca por Deus no começo? Sim ou não, igreja? Você se lembra que funcionava, que você dobrava o joelho e sentia? Lembra das vigílias? Você lembra dos cultos? Lembra da ceia? Lembra do batismo? Lembra da seriedade? Lembra do respeito na casa de Deus? Lembra das coisas de Deus? Lembra do desejo pelas coisas de Deus? Lembra que você não tinha boca suja? Lembra que você tinha a sua Bíblia e lia a sua Bíblia? Você lembra como você recebia a palavra de Deus? Não importa quem fosse pregar, é a palavra de Deus, eu recebo em nome de Jesus, amém, glória a Deus e aleluia. Aliás, lembra do glória a Deus? Lembra do aleluia? Lembra do fervor? Então a primeira coisa que Jesus faz é o seguinte: cara, você caiu, está difícil, se esfriou. Primeiro, se lembra de como era antes. Aleluia. Se lembra de como era antes. Você lembra que não precisava, aliás, não tinha teclado, aliás, não tinha guitarra, era uma pessoa cantando, e o irmão, às vezes, no violão, que na última estrofe do hino é que o tocador pegava, o irmão cantando e o outro, brem, 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 quando estava pegando, acabou o hino, mas você sentia a presença de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: se esfriou? Então vamos começar assim. Primeiro passo, qual é o primeiro verbo? Lembrar. Lembrar. O primeiro princípio é lembrar. E essa lembrança vale para você que é adolescente. E talvez você está hoje numa péssima forma espiritual. Mas que você pode lembrar 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando você chorou no evento, no culto, na pregação. E por que parou? Por que se afastou? Essa lembrança é um princípio poderoso para o avivamento. Quando eu me lembro, significa, eu vivi isso. Isso é possível na minha vida. Isso já aconteceu comigo. Eu não estou falando de coisas que eu li em livro, eu estou falando de coisas que eu vivi, que eu vi, que eu ouvi, que eu senti, que eu falei, que eu estive, que eu fiz, que eu decidi. E que talvez hoje nessa performance espiritual está longe da minha vida. Dobrar joelho? Jamais. E todo mundo tem as desculpas perfeitas. Quando fala, irmãos, vamos orar, pastor, meu joelho, minhas costas, meu trabalho, meu cachorro, minha roupa no varal, meu Facebook, sei lá, qualquer coisa. Tudo hoje em dia é desculpa. E Jesus Cristo está dizendo o seguinte: você pode lembrar? Você consegue lembrar
de como era quando você não tinha essas desculpas feitas? Você consegue lembrar como era quando você não tinha as desculpas esfarrapadas das quais que você usa hoje? Você pode se lembrar. O primeiro princípio é lembrar. Você consegue lembrar do que o Senhor já fez? Você consegue lembrar das coisas, das bênçãos que o Senhor já fez? Daquilo que o Senhor já falou? Daquilo que você já sentiu? Você pode se lembrar do que você já sentiu? Do que você já viveu? Do que você já ouviu? Do que você já cantou? Do que você já prometeu? Do que você já se comprometeu? Aleluia. Você lembra do gostinho que era o culto? Você lembra como é que era saindo da sua casa para a casa do Senhor? Você lembra como que era os louvores? Não é que o louvor mudou, não tem a ver com a letra de louvor, com quem está tocando guitarra, não é nada disso. É você que mudou, e Jesus Cristo está dizendo o seguinte: você quer voltar? Então lembra como era. E quando você lembra como era, você lembra que Ele pode fazer, porque Ele já fez e fez na tua vida. Comece lembrando do que o Senhor já fez. E tome consciência que Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Se Ele já fez uma vez, Ele pode fazer novamente. Pastor, o que isso tem a ver com a vacina? O que tem a ver é que com coisas simples é possível erradicar desgraças que arrasam famílias. É que com medidas simples, como por exemplo congregar em família, medidas simples como por exemplo louvar e adorar o nome do Senhor. Por que é que antes você ficava 2 horas sentado no banco da igreja e agora parece que tem um espinho no bumbum de todo mundo, que parece que tem que levantar, parece que tem que ir no banheiro 3 vezes no culto, tem que beber água, parece que tem... Por que na igreja católica ninguém vai no banheiro? Aliás, tem banheiro na igreja católica? Foi aqui que eu estava perguntando, não foi? Sei lá que dia. Na reunião de obreiro, foi na reunião de obreiro? Sumaré, foi lá em Sumaré. Eu falei, mas tem banheiro na igreja católica? Porque eu nunca vi. Eu nunca fui. Tem bebedouro na igreja católica? Alguém já bebeu água na igreja? Quem é que bebeu água na igreja católica? 1, 2, 3 pessoas. E quem já foi numa missa da igreja católica, levanta a mão. Pronto, todo mundo, mas só 3 beberam água. Por que na igreja que é o contrário? 3 vem, dos 3, 30 bebem água. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: lembra quando você não era um frequente, assíduo frequentador do banheiro, quando você não era um assíduo frequentador da cozinha, quando você nem sabia se a igreja tinha ou não tinha cozinha, quando você nem sabia se tinha ou não tinha copo, bebedouro, papel higiênico, nada contra, está lá o papel para usar, mas o que eu estou falando aqui hoje à noite é o seguinte: lembra de como era antes de tudo isso, lembra de como Deus falava poderosamente, você sentia e tremia e arrepiava e chorava e glorificava. Lembra? O primeiro conselho de Jesus é lembrar. Comece lembrando. Comece lembrando. Segundo, porque eu comecei bem mais tarde hoje, o arrependimento começa com uma decisão. O arrependimento começa com uma decisão. O conselho de Jesus é o seguinte, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Segundo verbo, arrepende-te. O segundo verbo é se arrepender. O segundo passo que Jesus aconselha é arrependa-se. O primeiro verbo é? O segundo é se? O segundo é arrependa-se. E eu vou tratar uma coisa importante aqui. Preste bem atenção, porque o que você vai ouvir é um pedaço da graça de Deus. Você pode se arrepender antes da queda. Isso é glorioso. E você pode se arrepender mesmo durante a queda. Aliás, você pode se arrepender mesmo depois da queda.
depois de cair. Você pode se arrepender mesmo depois que a casa caiu. Eu me lembro de uma vez que eu estava preparando a mensagem do culto. Lá, a Camila nem tinha nascido, eu acho. E aí chegou um irmão, ele era um diácono fervoroso da igreja, da assembleia onde eu pastoreava. Ele caiu em pecado, naquela tarde. E ele não conseguiu voltar para casa e foi lá na igreja falar para o pastor, o que eu faço? Não, fui para o culto, fiquei com ele, com a esposa e tal. Saí de madrugada, deu tudo certo, graças a Deus. Eu não tinha experiência nenhuma, mas funcionou, Deus me usou, foi bom. E às vezes, você pode se arrepender mesmo que você não caiu em si, mas a casa caiu. Por exemplo, vou usar aqui o caso de Acã. Acã pecou, escondeu o pecado. O Josué, Deus usou o Josué, vocês lembram, né? Josué capítulo 6, para falar, falou, tem alguém com o pecado escondido, e a situação é essa, o cara fez isso, e Deus está dando um tempo, porque se você não se apresentar hoje, amanhã o Senhor vai te expor. O Acã não, ele achou que, ele fez uma conta matemática, porque o Josué tinha dito o seguinte, amanhã eu vou sortear uma das 12 tribos. A tribo sorteada, o pecador está lá. Das 12 tribos da sorteada, eu vou sortear entre todas as famílias, aí são centenas. E aí, a família, o sobrenome sorteado é dessa família, o pecador. E depois eu vou sortear uma casa, e aí são milhares. E a casa sorteada é ali que está o pecador. E dali eu vou sortear vários nomes. E o nome que eu sortear é essa pessoa. O Acã fez uma conta e falou, isso é conversa. Uma nação inteira. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas. E o Josué está falando que amanhã ele vai escolhendo, até que o nariz dele, a mão dele toca no meu nariz. Isso não vai acontecer. Matematicamente é improvável. E o Acã falei, isso é conversa do Josué, isso aí é porque ele quer que eu me apresente. Isso aí é que o Josué quer que eu confesse, mas não vai acontecer. A coisa foi bem feita, ninguém viu. E aí, no outro dia, o Acã não resolveu. Bom, ele escolheu das 12 tribos, uma era a tribo dele. Mas aí, a hora que foi escolher a família, ele falou, são centenas de sobrenomes. Escolheu o dele. E aí, quando escolheu as casas, escolheu a dele. E quando escolheu os homens, no final da tarde, o dedo do Josué estava no nariz do Acã. E Josué disse para ele assim, filho, dá glória a Deus. Vamos achar esse texto. Josué capítulo, eu falei 6, mas é o 7, né? Obrigado, gente. 7:19. Deixa eu achar aqui o texto então. Achar não, vocês que acharam, eu vou só ler. Eu vou ler o 17 e 19 para efeito de contexto. E fazendo chegar a tribo de Judá, 16. Fez Josué, levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. A tribo de Judá foi tomada. Fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem foi tomado Zabidi. Fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabidi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, dá glória a Deus. Dá glória ao Deus de Israel. E faça confissão hoje perante o Senhor, declara-me agora o que fizeste. E aí o Acã diz o seguinte, presta atenção no versículo 20. Respondeu Acã a Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Salva só essa frase, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei, tomei, e esses estão escondidos na minha terra, no meio da minha tenda, e a prata de baixo. Eu digo o seguinte, você pode se arrepender antes da queda, é o ideal. Você pode se arrepender durante. Você pode se arrepender depois. Aliás, você pode mesmo se arrepender depois que a casa caiu, que é o caso aqui. Ele não confessou nem nada, decidiu esconder, a casa caiu. E aí o Acã disse essa frase, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Grava isso que eu vou falar.
Essa fala do Acã, em hebraico, é exatamente a mesma frase de Davi. O Davi vem centenas de anos depois, e o Davi também pecou, e também escondeu, e um ano depois, chega o Natã. Vocês estão lembrados ou não? Não vou contar a história, vocês já conhecem. Quando o Natã expõe o Davi fala a mesma frase do Acã. Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E a pergunta é, o Davi foi salvo ou não? O Davi foi salvo ou não? Sim. Então eu posso dizer por isso que você pode se arrepender até mesmo depois se a casa cair. Mas o arrependimento é uma condição sine qua non à salvação. O arrependimento é uma condição sem a qual não é possível ser salvo. Você precisa se arrepender. Então, o primeiro passo de Jesus é, lembre-se. O segundo passo é, arrependa-se. O arrependimento começa com uma decisão pessoal. O arrependimento é fruto de uma decisão muito sua, muito honesta, muito pessoal, muito íntegra. Não é por conta da sua mãe, não é por conta do seu pai, não é por conta do teu marido, da tua mulher, do teu pastor. O arrependimento é uma posição muito sua, muito pessoal. Só Deus consegue medir o arrependimento. E a boa notícia é que você pode se arrepender agora mesmo. Você pode entrar num estado de arrependimento. Puxa, eu não podia ter feito. Senhor, me perdoa. Senhor, eu me arrependo. E essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus Cristo diz assim: porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Enquanto a última trombeta não tocar, é tempo aceitável do Senhor. Você pode se arrepender e Deus vai receber o seu arrependimento. Você pode confessar e Deus vai receber a sua confissão. Se você está frio espiritualmente, Jesus está lhe dando passos simples, porém poderosos, em direção a uma vida íntegra, cheia do Espírito Santo. Comece se lembrando, e o segundo passo, comece a se arrepender. Você pode ter perdido o prazo, você pode ter o prazo onde o arrependimento ficaria mais bonito, por assim dizer. Você pode ter perdido o prazo onde você podia ter dito não antes de errar. Você pode ter falhado, mas existe graça em Deus para perdoar pecadores, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Aleluia. O arrependimento começa com uma decisão pessoal, e essa decisão pode vir agora. E essa decisão pode começar agora. Não importa, se já passou um ano, você pode se arrepender. Porque é esse problema que criou um bloqueio em você, e que você não sente mais a presença de Deus. E aí, como você não sente, aí você senta na sua cadeira e fica falando assim: hoje em dia os louvores não são igual na minha época. Hoje em dia os pregadores não são igual na minha época. Hoje em dia as igrejas não são como na minha época. Hoje em dia, não. É porque hoje em dia você não é como os crentes da sua época. Você está errado, você está engolindo um erro e você não põe para fora. E Jesus Cristo diz o seguinte: a medida, a saída, a vacina é simples. Se lembre e depois se arrependa. Se lembre de como era antes, e agora caia na real e entre no estado de arrependimento diante do Senhor, seu Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Terceiro, a renovação começa com coisas simples. A renovação começa com coisas simples. O terceiro conselho de Jesus é outro verbo:
pratique as primeiras obras. Primeiro, se lembre de onde você caiu. Segundo, se arrependa do seu pecado, do seu erro. Pare de terceirizar a culpa. O problema não é porque não tem grupo de mulheres que canta na igreja. Não é por isso que você está frio espiritualmente. Ah, porque eu sou de uma igreja que tinha círculo da oração. Não é por causa disso. Na igreja bíblica não tinha círculo de oração. Então não é esse o problema. Ah, porque a orquestra, na igreja da Bíblia não tem orquestra. Então não é esse o problema. Então não é esse o problema. Para de terceirizar a culpa. O Senhor diz o seguinte: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu preciso me lembrar, eu preciso me arrepender. Em terceiro lugar, eu preciso voltar a fazer coisas simples. A renovação começa com coisas simples. A palavra de Jesus no capítulo 2, me perdi aqui, peraí. Versículo, é o 5? Versículo 5 é a seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: se lembra onde é que começou essa queda? Se lembra. Volta lá e começa tudo de novo. Ah, pastor, hoje eu não acredito mais, hoje eu não leio mais, hoje eu não oro mais, hoje... Ok. Primeiro, lembra quando é que começou essa palhaçada? Lembrou? Ah, foi há 4 anos atrás, quando eu me desiludi, porque um irmão pegou um dinheiro emprestado e não pagou, ou o pastor fez um escândalo, não sei. Então, lembrou? Lembrou. Então, é o primeiro ponto, lembra. Depois, se arrependa pelo seu julgamento. Se arrependa pelo seu pecado. Esquece o pastor que enganou, o irmão que não pagou, esquece tudo isso aí. Se lembre do seu pecado, a sua parte. Ah, pastor, mas eu fiquei chateado porque o irmão me humilhou, porque o irmão falou não sei o quê. Se lembre da sua parte, esquece o irmão. O irmão é ele com Deus, é você com Deus agora. Só tem como se só tivesse você nessa igreja ouvindo essa palavra. Se lembrou? Lembrei, pastor. Agora se arrependa do que você fez. Qual é a tua parte? O que você pode fazer para mudar? E agora começa tudo de novo. Não crê? Começa a crer de novo. Não ora? Começa a orar de novo. Não chora? Começa a chorar de novo. Não canta? Começa a cantar de novo. A renovação começa com coisas simples. Jesus Cristo disse o seguinte: pratica novamente as primeiras obras. E esse conselho não é meu, é do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: faça de novo o que você parou de fazer. Não existe novidade nenhuma. Lembrar, se arrepender e voltar a fazer de novo o que a gente fazia. Como é que foi seu começo? Tinha vigília? Então tem que ter de novo. Como é que foi teu começo? Tinha Bíblia? Então tem que cair para dentro da Bíblia de novo, meu irmão. Esse é o segredo. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo, não sou eu não. Ah, pastor, eu li a Bíblia, eu sentia. Então começa hoje. Ao invés de chegar e cair para dentro de uma Netflix, cai para dentro de um Mateus da Bíblia, de um João, de um Romanos. Esse é o segredo. No começo tinha escola bíblica dominical, graças a Deus a gente tem agora. Vem na escola dominical de novo, começa de novo. Você estava envolvido com os jovens, pastor, era tanto envolvido com os jovens, e agora? Então, talvez você não seja mais jovem, talvez você seja velho já, porque o tempo passou, mas se envolve com os velhos mesmo. Se envolve com alguém da igreja, algum grupo. Volta de novo a ser como você era. Não perdia culto, e agora? Não perde culto de novo. Chega cedo, sai tarde, limpa a igreja, ora, dobra o joelho, baba no banco, chora, rola no chão, não tem problema. Pratique as primeiras obras. É simples. É simples. Mas não. Ao invés disso, as pessoas entram nos Facebooks da vida, nas redes sociais, e de lá fica, porque a igreja hoje não sei o quê, porque o cantor hoje não sei o quê, porque o pregador hoje é assim, porque eu não sei... Cara, mas e você? Jesus Cristo não disse o seguinte: está frio?
é por causa da secularização. Porque a igreja... Jesus não falou nada disso. Jesus disse o seguinte: está frio? Lembra onde começou a palhaçada, se arrependa e começa tudo de novo. A igreja inteira pode se virar pagã, mas você pode ser cheio do Espírito Santo se você seguir o conselho de Jesus. O país inteiro pode mergulhar no ateísmo, mas você pode ser um porto seguro para essa nação se o teu coração permanecer em Deus. Se o teu coração permanecer no Senhor, você será sempre aquecido pelo fogo do Espírito Santo. E acabou. Maria perdeu Jesus. E depois de 3 dias procurando, e anda, um dia descendo para Galileia, outro dia subindo para a Judéia de novo, e lá na Judéia procurando Jesus em tudo quanto é beco, buraco, em casa de um, em casa de outro, e depois de 3 dias, sabe o que a Maria percebeu? Que Jesus estava no mesmo lugar. A última vez que ela viu Jesus, sabe onde foi? No templo, quando ele estava conversando com os doutores. E ela vai embora. Abra a sua Bíblia aí em Lucas, quer ver? Lucas capítulo, eu não sei o capítulo, acho que é o capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos ver, vamos achar junto aí. Não, só pode ser o 2. Vamos por exclusão. O 1 não é, né? Então só pode ser o 2. Aqui, ó. 2,40 e poucos. Olha o 41, 2,41. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando ele tinha 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume, dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, procuraram Jesus entre os parentes e amigos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. A Maria perdeu Jesus, ficou 3 dias desesperada. Quem já perdeu um filho numa loja, numa praia, no calçadão? Alguém já passou por essa? Levanta a mão aí. Pelo amor de Deus. Parece que o tempo para. Assim, ó. Vem um negócio, você fala, meu, Deus me... Depois você dá vontade de matar, beijar, fazer qualquer negócio. Maria perdeu Jesus. 3 dias. Jesus tinha 12. 3 dias. Imagina. Pensa como mãe, para de... Porque a gente fica lendo só a Bíblia e só fica lendo o texto do texto e não consegue... Pensa fora da caixa. O que a Maria pensou? Meu, onde esse menino comeu? A primeira noite, ele vai dormir aonde? Vai tomar banho aonde? Quem que vai cuidar desse menino? E no café da manhã? E no almoço? E na janta? E, meu Deus do céu, porque eles são da Galileia, são quase 180 quilômetros de distância. E Jesus nem tinha ainda amizade com Lázaro, né? Que é ali do lado. Depois, quando ele fica adulto, que ele tem amizade com esse pessoal. Maria perdeu Jesus. Depois de 3 dias andando, preocupada, gritando, procurando entre os amigos. Procurar Jesus entre os amigos é a pior perda de tempo. Procurar Jesus nas famílias é a pior perda de tempo. Ache Jesus por você, não é pelo teu pai e tua mãe, não, é por você. E depois de tudo isso, ela encontrou Jesus no mesmo lugar. Ela encontrou Jesus no mesmo lugar. O mais legal de tudo é que Jesus está sempre no mesmo lugar. Aleluia. Está sempre no mesmo lugar. É você que se afasta. É você que sai. É você que se esquece. Eu acho que é o José que falou, tua mãe e eu, não, ela que fala, teu pai e eu, deixa eu achar aqui. Versículo 48. Quando viram, maravilharam-se e disse sua mãe, filho, por que fizeste isso conosco? Pois eu e teu pai, ansiosos te procurávamos. E ele disse, por que é que me procuravam? Vocês não sabem? Vocês não sabiam? Então, a maravilha é que Jesus está sempre no mesmo lugar. Mudam as
as modas, mudam-se as modas. Entra bateria, guitarra na música, luz colorida. Não importa. Ele está sempre no mesmo lugar. Muda o jeito que os pregadores falam. Antigamente os pregadores não tinham negócio de fala para o teu irmão, cutuca teu irmão, olha para a pessoa mais bonita, olha bem nos olhos da pessoa do teu lado e fala tal coisa, fala para a pessoa mais bonita. Não tinha isso. Quem é crente antigo sabe que não existia isso. Eu acho que a primeira vez que alguém falou isso, olha para a pessoa mais bonita, acho que todo mundo falou, ei, caramba, que esse cara, você é louco? Hoje está normal. Então não existia modinha de pregador, não existia nada disso. E Jesus continua no mesmo lugar. Jesus Cristo continua no mesmo lugar. Ele está lá, na simplicidade do joelho dobrado. Ele está lá no evangelismo simples, no hino cantado com a alma, no louvor ofertado com devoção, no compromisso para com as coisas de Deus. Ele está sempre no mesmo lugar. Jesus diz o seguinte: se lembra onde você caiu, se arrependa. Começa tudo de novo. Faz tudo de novo o que você fazia. Faça tudo de novo que você vai encontrar Ele. Volte a fazer o que você fazia, que você vai encontrar Jesus. Volte a fazer, volte a praticar. Quem é que mandou você parar? Quem é que mandou? Não, porque eu fiquei olhando fulano, eu fiquei olhando Beltrano, eu fiquei triste por causa disso, porque o pastor não sei o que, a igreja, a oportunidade, o relógio, o ministério, sei lá mais o que, a votação, a eleição. O Senhor está falando com você nesta noite. Volte a fazer o que você fazia. Ninguém mandou você parar. Ele chamou você para fazer. E pronto. Aleluia. Glória a Deus. A peste que estava devastando a nossa geração no século 18 e 19 foi erradicado com coisas simples. E a peste que está devastando a nossa geração espiritualmente pode ser erradicada da tua vida com coisas muito simples. Você não precisa de um curso. Você não precisa de um livro, além da Bíblia. Você não precisa de um tutor. Você não precisa de um mestre. Você não precisa seguir um cara do YouTube. Você só precisa fazer o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou é poderosamente simples. Que Deus abençoe vocês, no nome precioso de Jesus.